Enviar, tá? Para não cansar muito vocês, já são 7 horas. Amém. Amém, amados. Querido, hoje é festa de Pentecostes. E eu gostaria muito de ler um texto aqui com você, que está no livro de Atos 2. Nosso irmão já falou metade da minha ministração. Mas a palavra do Senhor, ela renova, amados. Ela é nova porque a palavra é o próprio verbo. O verbo é o Senhor. Então aqui no versículo 2, de 1 a 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo o capacitava. Hoje estamos celebrando ao Senhor o Pentecostes. Já passamos pela Páscoa, outras festas aqui que a gente não comemora, mas hoje é Pentecostes, que representa o quê? A descida do Espírito Santo. O povo judeu sempre comemoram as festas, até o dia de hoje. Nenhuma outra nação comemora, bom, que eu saiba, né? Mas o povo judeu, as festas bíblicas são feriado naquela nação. E eles reverenciam. Por quê? Porque o povo de Israel, ele tem entendimento. E hoje a gente vai entender um pouquinho o Pentecostes, né? Da outra ministração eu falei um pouco sobre a Páscoa. E deixa eu lembrar um pouquinho para que a gente possa entrar aqui na festa do Pentecostes. Ali em Gênesis 1,14 diz: haja luminares no firmamento do céu, para separar dia e noite, e sirva a eles como sinais para marcar estações, dias e anos. Tem outras versões que diz assim: tempo determinados, né? Mas essa que eu estou aqui, é isso aqui que está aqui. Mas tempo determinado, no hebraico, é a palavra moadim. Feito, a gente falou na outra ministração. E moadim significa palavra original para festas bíblicas. Festas bíblicas, tempo determinado, estação estabelecida e encontro marcado. Isso é que representa, na verdade, festas bíblicas. E no 4º dia, Deus criou os luminares, para que possa fazer separação entre luz e trevas. E as festas eram coordenadas por esses luminares, porque desde aquele 4º dia da criação, o Senhor já estava pensando em um encontro com seu povo. Então Deus já estava pensando para que haja um entendimento entre luz e trevas. E Moadim justamente representa isso. Tempos marcados com Deus, onde aquele povo lá que estava saindo do Egito, ele pudesse ter o Moadim, o encontro marcado com Deus para o louvor e adoração do próprio Deus, né? E as festas bíblicas têm muito a ver com o crescimento espiritual. Aquele povo que estava saindo do Egito, eles precisavam passar por várias festas, para que Deus pudesse ter um encontro com ele, para que ele pudesse conhecer o Deus mais de perto, para que ele possa adorar. Por quê? Porque eles serviam, eles eram servos de um lugar que era o Egito, e ele era politeísta, ele servia vários deuses. Então, a festa da Páscoa representa o quê? É o novo nascimento. Quando aquele pessoal foram sair ali do Egito, eles saíram com o novo nascimento, né? Sair do Egito, que é o pecado. E quando uma pessoa se converte, realmente ela está saindo do Egito, ela está vindo para um novo nascimento com o Senhor. A festa
dos pães asmos é uma mistura, ele se mistura com a festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa é somente um dia. E a festa dos pães asmos são 7 dias. E por que a festa dos pães asmos eram 7 dias? Era porque justamente para aquele povo ter uma consciência de seus pecados, para ele fazer uma boa reflexão da sua vida e abandonar essas práticas do pecado. Depois eram as festas das primícias. Aí aquele povo já estava pronto para já oferecer algum tipo de primícia ao Senhor, algum louvor, alguma adoração, e era dessas formas que eles iam crescendo espiritualmente. E o Pentecostes era o quê? Era justamente eles estavam prontos para dar os seus primeiros frutos e receber dons do Senhor. Era um poder que eles precisavam receber, dons do Senhor para capacitar ele, para ter uma vida poderosa junto com Deus. E é por isso que estamos aqui, porque todas essas festas, ela aponta para Jesus. Jesus foi a nossa Páscoa, Jesus foi a nossa primícia, Jesus foi o nosso pão asmo e Jesus é o nosso Pentecostes. Mas eu quero falar um pouco sobre a festa do Pentecostes, amados. Eu quero abrir aqui em Êxodo 19. Êxodo 19, do 16 a 19. Que diz assim: no amanhecer do 3º dia, houve trovões e raio, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram em pé no monte. E o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele como chama de fogo. Dele subia fumaça, com que de uma fornalha todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta cada vez era mais forte. Então Moisés falou, e a voz do Senhor respondeu, e o Senhor desceu com o topo do monte Sinai, e chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés subiu. Então estamos falando aqui o quê? Da festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes eram 50 dias depois da festa da Páscoa. E a Bíblia fala aqui que no 3º dia do 3º mês desse ano, depois que o povo estava saindo do Egito, esse povo estava chegando no deserto do Sinai. E o povo chegou no deserto do Sinai com uma mentalidade de escravo, com um comportamento de escravidão, por causa da cultura e do comportamento lá do Egito. Era um povo que servia, tinha vários deuses, eles eram politeístas. Então, eles saíam com o comportamento todo ali do Egito. E o próprio Deus precisava mudar a mentalidade daquele povo. Deus estava conduzindo aquele povo. E ali, no Monte Sinai, o próprio Deus se mostrou ali, para que aquele povo pudesse ver o Deus de poder e eles entenderem quem também eles eram em Deus. E este é o dia lembrado da descida de Deus no Monte Sinai, onde Deus selou uma aliança com aquele povo para imprimir uma nova lei, que são os 10 mandamentos. Aquele povo tinha uma mentalidade de escravo, e Deus precisava mudar aquela mentalidade, porque nós somos o que pensamos, amados. E Deus fez uma aliança com aquele povo ali, imprimindo ali uma nova lei, um novo entendimento para a vida daquele povo, que são os 10 mandamentos. E no Monte Sinai ali, com a descida do próprio Deus naquele lugar, o Senhor, Ele fez uma aliança com aquele povo. Ali se deu o primeiro Pentecostes
foi ali naquele lugar. E aqui em Êxodo 19, 5 e 6 diz assim: agora que me obedeceste fielmente e guardaste a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. Ali no Sinai, querido, a presença de Deus aqui naquele lugar era assombrosa. Aquele povo precisava ser chacoalhado dentro de uma dimensão maior, e Deus estava se revelando ali naquele povo. E houve trovões, relâmpago, espessa nuvem, buzinas, né? De maneira que todo aquele povo ali tremia de medo ali naquele arraial. Por quê? A presença de Deus era muito forte ali naquele lugar. E o povo temeu, e o povo tremeu, e achavam até que Deus tinha matado Moisés lá em cima, porque era uma manifestação tão grande de poder naquele lugar, que eles estavam até temendo já pela vida de Moisés ali em cima daquele monte. Jesus queria mostrar o seu poder àquele povo. Um povo idólatra, com uma mentalidade e uma identidade de escravo, com muitas crenças, tradições e costumes ali do Egito. E Deus precisava que aquela nação representasse o próprio Deus naquele lugar. Mas aquele povo tinha uma mentalidade totalmente de escravidão. E a mentalidade de escravidão, querida, ela tira, ela suga de nós a nossa identidade. E é por isso que devemos ter cuidado com o relacionamento. É por isso que devemos ter cuidado com amizades. É preciso que temos que ter cuidado com família ou qualquer um outro relacionamento que esteja roubando a sua identidade. Relacionamento que te reprime, amado. Relacionamento que te sufoca, que está roubando o teu eu. Está tirando a tua identidade. Você não pode ser roubado dentro da sua essência, que é o seu eu, onde Deus te formou. E se você for roubado, você fica sem identidade, você fica sem vontade, você fica sem projetos, sem desejos, sem propósitos e bens. Uma pessoa sem identidade, ela não tem propósito. Uma pessoa sem identidade, ela não tem desejo, ela é neutra. Por quê? Porque ela não tem. Uma pessoa sem identidade, nem bens ela tem, porque não sabe nem valorizar. É dentro de uma subjugação, e eu vou dizer, eu vejo muito isso lá no consultório, viu, mano? E é preciso ter cuidado. O povo de Israel, querido, eles saíam dali sem bens próprios, sem bem nenhum. Deus foi que moveu o povo do Egito. Eles entregaram para eles ouro, prata, bronze, porque Deus moveu o povo para dar. Mas por que ele não tinha bens? Porque eles eram escravos. E escravo, ele só repete simplesmente o que escuta e o que ouve. Quando você vê uma pessoa que sem identidade, ela só vai repetir o que escuta. Ela não reflete, ela não pensa. Ela simplesmente repete, é assim, é assim. Por quê? Porque não tem consciência. O eu é fragilizado. Ela não tem entendimento de dizer sim nem não, simplesmente ela vai. Mas Deus quer mostrar para aquele povo quem era Deus e quem eles eram em Deus. Deus queria ensinar aquele povo.
E é por isso que ali Deus chacoalhava aquele povo para ir para uma realidade nova, dentro de um entendimento novo. E foi por isso que houve o Pentecostes naquele lugar. Porque era um momento decisivo para o povo de Israel. E por que lá no Monte Sinai foi o primeiro Pentecostes? Por que aconteceu ali no deserto? Vamos entender, cara. Aconteceu no Êxodo, no livro do Êxodo. Por que aconteceu? Porque Êxodo significa sair de um lugar para outro, em português. Êxodo significa sair de um lugar para outro, em português. Mas Êxodo no hebraico, o nome é Shemot. E vocês sabem o que é que representa Shemot? Que é o nome original? Porque o hebraico tem uma língua atrás de outra língua, que é o hebraico, onde ela revela várias curiosidades. Shemot significa nomes. E os nomes da Bíblia, os nomes na Bíblia, dão às pessoas propósito, missão e identidade. É por isso que o nome lá, o original é Shemot, quer dizer nomes. Porque o Senhor estava dando àquele povo propósito e identidade. Deus agora estava dando identidade àquele povo, amado. Deus estava tocando aquele povo. Você não é um povo qualquer, eu te dou identidade. Não é Êxodo, mudança de lugar, é Shemot, nomes. Eu estou te dando um nome novo. Eu estou te dando uma missão nova, um propósito, uma identidade. E vocês precisam entender. Jesus, quando estava para subir ao céu, amado, ele diz ali em Atos 24, 49, ele diz assim aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E em Atos 2, de 1 a 4, eles viram o cumprimento da descida do Espírito Santo. Lá no Sinai, o próprio Deus veio. O próprio Deus ficou no topo do monte. Mas no Pentecoste, o Espírito Santo veio. E Ele está conosco para sempre. Quando estavam todos reunidos ali, no cenáculo, aconteceu algo impressionante, amado. Também, ele estava reunido para justamente a festa do Pentecostes. E aconteceu também um movimento muito parecido com aquele lá também do Monte Sinai. O local tremeu com a descida do Espírito Santo. Houve línguas como de fogo. Sons e trombetas também teve, porque o Espírito Santo é Deus, ele vinha. Jesus, quando subiu, ele disse: é melhor que eu vá. E se eu for, o Consolador virá. E se ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos dá dons e nos capacitar para cumprir todo o nosso propósito aqui na terra. E o propósito nosso aqui na terra é fortalecer o nosso espírito, se ligar ao Espírito Santo de Deus agora, que é uma doação, para que você possa botar limite na alma caída. O nosso espírito é uma parte de Deus, amado. É uma parte de Deus que Deus nos deu para dar direção à criatura, à alma, que é a sede das emoções. Se você for guiada pela sua alma, pelo ser vivente, as emoções vão te enganar.
Mas se teu espírito estiver fortalecido junto com o Espírito Santo de Deus, você sabe dar comando. E é uma fonte de águas vivas. Deus quer que sejamos uma fonte, amados. Deus quer que sejamos uma fonte. E é por isso que hoje nós vimos manifestação do Espírito dentro da igreja. Eu fico muito impressionada quando vou fazer uma libertação, que há uma manifestação demoníaca, e você diz sai, eles saem. Não sou eu, mas é o Espírito Santo em nós, nos dando essa capacitação. E a gente vê claramente esse revestimento de poder, essa capacitação especial que o Espírito Santo nos dá à igreja, para que a gente possa cumprir o nosso chamado e ter novamente direção e propósito diante de Deus. Então é necessário que a gente se santifique, amado. É necessário que a gente se confronte, que a gente se perceba, porque a alma é muito caída, muitas emoções, e a gente faz muito, 70% é impulsos. Mas com teu espírito fortalecido, com o Espírito Santo de Deus, você dá comando. Então é preciso tirar do nosso meio tudo que abomina, tudo que tira o foco de Cristo. Eles receberam o Espírito Santo para ter um novo padrão de vida. Deus ia seguindo aquele povo. A festa no Monte Sinai era para trazer para aquele povo identidade, para eles saber quem era Deus, e eles pudessem se ver em Deus. Mas um povo que começaram a temer, eles temeram o tempo inteiro. O Espírito Santo, ele se revela, ele fala. É o Consolador que está presente na nossa vida. E o Espírito Santo, ele tem o papel da mãe. Ele é quem nos coloca no colo. Ele é quem nos guia em toda a verdade. Não estamos órfãos. Tem um amigo fiel que já está dentro da gente para nos dar luz e direção quando precisar nessa vida. A lei de Deus, amado, é um padrão de conduta moral. É um padrão de conduta moral para aquele povo. Aquele povo estava entrando em Canaã. E aquele povo ia formar a nação de Israel. Então, como eles iam formar a nação de Israel, ele tinha que ser um povo mudado a mente, porque eles iam testemunhar de quem era Deus naquele lugar. Ele seria luz para todas as nações daquele lugar. Tinha que ter um padrão diferente, uma vida diferente agora, mudando todos aqueles padrões ali. Mas a gente sabe na história que só entraram dois, né? Que é Josué e Calebe. Mas Deus é um Deus de misericórdia, amado. É por isso que hoje estamos comemorando, festejando o Pentecostes. E eu vou te dizer, amados, todas essas festas, todas aquelas festas lá, que o povo ia ter um moadinho com Deus, era para ter um crescimento, um amadurecimento, onde o próprio Deus está junto com aquele povo. E como estamos aqui, não é diferente. As festas, e todas as festas, você vê com amadurecimento espiritual, Deus nos dá dons. Deus nos capacita para fazer a obra de verdade, amado. Quando você sai aqui, você está com uma capacitação diferente, onde o próprio Deus, ele já deu, e é preciso se ligar, e é preciso ter entendimento
Não podemos estar aqui numa festa dessa sem entendimento nenhum. As festas são crescimento espiritual, amado. E é por isso que essa igreja ela é diferente. Quando eu cheguei nessa igreja, eu achei tudo muito diferente. No dobrar das toalhas, na decoração. Por quê? Moadim é para fazer separação entre luz e trevas. Essa igreja aqui, ela festeja as festas bíblicas. Tem um memorial diante de Deus nesse lugar, amado. Tem um memorial, tem uma diferença aqui nesse lugar. Aqui nós temos luz e revelação. Não se embarreire com as dificuldades, amado. Deus, Ele está cuidando. E é por isso que dia a dia Deus diz assim: renova a tua mente. Renova a tua mente. Renova a tua forma de pensar. Porque Ele diz assim, ó lá: assim como pensa a sua alma, você o é. Então é preciso ter uma renovação, um renovo do Senhor. E entender que o tempo de Deus, Ele é agora. Então que você saia daqui fortalecido, amado. Que você saiba fazer diferença entre luz e trevas. E sirva a Deus com entendimento. Não importa o que for, a eternidade, o Senhor vem nos buscar. O Senhor quer uma nação santa, um povo escolhido, um povo que faça diferença e testemunha aqui fora da grandeza desse Deus. Senão, a tua alma, que é o ser vivente, que é a sede das emoções, que é o coração, ele vai te enganar e vai te sabotar. Mas é preciso você ter consciência. A consciência é uma parte do Espírito. O entendimento, a sabedoria é uma parte do Espírito. Ele se une ao Espírito que é dado por Deus para nos conduzir e não deixar que as emoções nos enganem. Fé é isso, é compreender e não se deixar levar pelo que você acha. É por isso que temos que crer. E é por isso que o Senhor fez o Moadim para nossas vidas, as festas bíblicas. Deus abençoe.